Paz, meus irmãos queridos, uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, amém? Vocês também que estão em casa, nos vendo agora, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de convidar você que trouxe a sua Bíblia a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, amém? Lucas capítulo 14, versículos 25 até o 35, amém? Lucas 14, do 25 até o 35. Eu vou trabalhar na Nova Versão Internacional, então pode ser que esteja um pouquinho diferente da tua, tá bom? A palavra de Deus, ela diz assim, ó: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse, veja, o texto está dizendo que uma grande multidão estava ali acompanhando a Cristo, e nesse momento em que essa multidão estava acompanhando ele se volta para ela, ele vira para ela, né? E aí ele diz algumas coisas. E dentre essas coisas, ele começa ali no versículo 26, dizendo o seguinte: se alguém vem a mim, e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 27, e aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Só um minutinho, veja, aqui, ao se voltar para aquela multidão e falar com aquela multidão, Jesus estabelece pré-requisitos para uma caminhada de discipulado. É como se Jesus estivesse aqui traçando uma lista de regras. Se vocês querem ser meus discípulos, as regras estão aqui e estão estabelecidas. É como se Jesus estivesse aqui gerando pré-requisitos para mim, para você e para toda aquela multidão que estava seguindo ele. Qual era a maneira ou a forma que eu e você deveríamos seguir a ele? Amém? E ele continua, versículo 28. Ele diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro o suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair para a guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Versículo 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, que preciosidade é partir o pão. Pai, a tua palavra é Jesus. O próprio Cristo é a tua palavra. E hoje nós estaremos partilhando Cristo aqui. E eu creio que ao partir o pão, todos nós receberemos uma porção, Pai, do Senhor nas nossas vidas.
E como um bom pai, amoroso, carinhoso e atencioso que o Senhor é, jamais o Senhor deixará que um dos teus ficará sem receber a porção dele. Então, Senhor, nesta noite, através do teu Espírito Santo, vá falando ao coração de cada um dos teus filhos, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir, a começar por mim, Senhor. Eu me entrego nas tuas mãos, reconhecendo que eu não sou nada sem o Senhor. Eu sou apenas uma porção de barro, e o Senhor é o oleiro. Eu sou apenas um ramo, e o Senhor é a videira verdadeira. E sem ti, Senhor, eu nada posso fazer. Por isso eu me humilho diante do Senhor nesse altar, pedindo ao Senhor que me dê o título de uma mula, para que o Senhor seja exaltado e glorificado nesse lugar. Que toda honra e toda glória sejam direcionadas ao Senhor, e que a minha boca seja a boca do Senhor nesse lugar. Eis-me aqui, Senhor, usa-me do teu jeito e da tua maneira, mas que cada um possa nessa noite receber do Senhor aquilo que ele veio buscar neste lugar. Assim eu oro, eu agradeço, eu bendigo e louvo o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Nós seguiremos falando, um pouquinho. Um pouquinho mais sobre o tema do nosso mês, que é o além do sentir, Estamos falando esse mês todo além do sentir. E o tema para nós refletirmos nessa noite é a escolha consciente de renunciar. A escolha consciente de renunciar. E eu quero ilustrar isso com uma história. Eu já falei algumas vezes dessa história aqui. Eu creio que uma boa parte ouviu, outra não. Mas é uma história que toca muito dentro do meu coração, pela forma e pela maneira que ela aconteceu, Queridos, certa vez uma mulher, e eu quero falar primeiramente desta mulher, porque precisa confrontar você, mulher. Mas eu também quero falar desta mulher, porque isso também precisa confrontar você, homem. Porque uma mulher tomar uma posição como essa precisa mexer comigo e com você, homem. Amém? Certa vez essa mulher, uma mãe de 3 filhos, um filho um pouco maior, um filho um pouco menor e um filho bem menor, pequenininho, 3 filhos, uma escadinha de filhos ali. Essa mulher recebe uma direção de Deus. Ao orar, Deus fala com ela, e Deus manda ela ir a um determinado lugar pregar a palavra. E essa mulher, ela nasceu em um lar milionário, de uma família milionária, e o seu pai morava nos Estados Unidos, e ele recebeu uma palavra de Deus para deixar os Estados Unidos e vir para a Amazônia, em Santarém, e ali começar um trabalho com vidas, um trabalho missionário com vidas. Eles deixaram todo o conforto que eles tinham, eles pegaram somente uma porção de dinheiro para vir até aqui, e essa porção de dinheiro que eles pegaram, deu para que eles comprassem um barco, porque eles iam fazer um trabalho missionário com um povo ribeirinho. Então eles precisavam de um barco para que eles pudessem transitar e ir pregar nas aldeias para o povo ribeirinho. E essa mulher, naquela manhã, ela recebe então uma direção de Deus, e Deus diz para ela: vá em determinado lugar e pregue a palavra. E essa mulher, ela pega
os 3 filhos, coloca os 3 filhos numa canoa, e ela vai subindo o rio com essas 3 crianças até a aldeia em que ela ia pregar. E quando ela chega próximo da aldeia, sempre nesses lugares há aquelas pessoas que ficam nas entradas das aldeias, permitindo ou não entrar as pessoas. E quando ela chega com as crianças ali na entrada da aldeia, aquele homem, ele para ela e ele diz assim para ela: aonde você vai? E ela diz para ele: eu vou entrar nessa aldeia porque eu tenho uma missão para fazer aí hoje, e eu preciso pregar a palavra aí hoje. E aquele guarda, ou talvez aquela pessoa que estava protegendo aquela entrada, ele vira para ela e diz assim para ela: se você entrar aí hoje, certamente você será morta nesse lugar. Se você entrar aí hoje, você querer pregar a palavra aí hoje, certamente essas pessoas vão pegar e vão matar você. E essa mulher chama o filho mais velho dela, e ela diz assim: filho, vem cá. E ela fala: pega os seus outros 2 irmãos, pega a canoa, volte para casa, e se porventura eu não voltar, avise o seu pai que hoje a sua mãe está morrendo por Cristo. E aqueles 3 filhos, ao entrarem na canoa, eles voltaram para sua casa, e aquela mulher entrou naquela aldeia. E ela não só entrou naquela aldeia, ela entrou naquela aldeia e ela pregou a palavra de Deus naquela aldeia. E naquele dia, cerca de 200 pessoas entregaram a vida para Jesus naquele lugar. E ela saiu daquele lugar andando sem um sequer arranhão, e voltou para sua casa e continuou a sua caminhada, vivendo o plano e o propósito de Deus. E eu quero nessa noite dizer a você que a impressão que eu tenho é que ser cristão nos dias de hoje é como um estilo de vida. Acredite, ser crente hoje não é mais sinônimo de muita coisa, mas é um estilo de vida. Eu me visto como crente, frequento uma igreja, participo das reuniões, participo de algum ministério, faço parte de um corpo e está tudo certo. É o meu estilo de vida. Isso é muito comum você encontrar nos dias de hoje. Hoje, ser cristão está na moda. Dizer que é crente hoje está na moda, meu irmão. É diferente de antigamente, que as pessoas tinham medo de dizer que eram crentes. Hoje, dizer que é evangélico, que é cristão, isso é moda. Faz parte da sociedade nos dias de hoje. Hoje, ser cristão é fazer parte de um movimento. Olha que coisa linda. Nós fazemos parte de um movimento cristão. E para onde é que esse movimento cristão está indo? Para que lugar que nós estamos caminhando com esse movimento cristão? Para a salvação de almas? Para a construção de grandes estruturas faraônicas? Para onde é que nós estamos caminhando nesse grande movimento? Nos preocupando cada vez mais com estruturas e cada vez menos com o amor e o cuidado com vidas. Para onde é que esse movimento está nos levando? Porque eu vejo um monte de gente caminhando nesse mesmo movimento, e a minha pergunta é: para onde esse movimento vai que você está seguindo? A pergunta é: será que ser cristão de verdade é isso mesmo? Será que ser um cristão de verdade é fazer parte de um movimento? Será que ser um cristão de verdade é
viver um estilo de vida? Será que ser um cristão de verdade é estar na moda porque todos são crentes? Isso é muito sério, e é uma pergunta que nós temos que parar e responder, porque quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, é mencionado ali, que nós devemos sim, em algum momento sentar e calcularmos, fazermos conta, vermos o custo, o preço que nós vamos ter que pagar para sermos um cristão. E é por isso que eu vejo que a igreja, muitas vezes ela cresce em número, porque muitas pessoas não sentam para calcular o preço para se ser um cristão de verdade. Elas estão ali na emoção, emocionadas. Elas não fazem ideia do que é ser um cristão. Elas são parte de um movimento. Sabe, meu irmão, eu servi por muito tempo numa igreja. Eu já falei isso também. Todos os cultos nós tínhamos apelos. E eu cheguei a contabilizar nessa igreja, em volta de 2.000 pessoas aceitaram a Cristo ao longo de um ano nessa igreja. Você tem noção do que é isso? 2.000 pessoas se entregarem a Jesus ao longo de um ano. Então, uma igreja que tinha 2.000 membros, depois de um ano, com 2.000 pessoas entregando a vida para Jesus, no outro ano ela tinha que ter quantos mil membros? 4. Mas na contabilidade a gente tinha 1.500. Ou seja, perdemos os 2.000 e mais 500. Agora a pergunta é: será que aquelas pessoas que levantaram a mão, elas levantaram a mão na razão ou na emoção? Porque o movimento era aquele, né? E querido, escute, você precisa sentar e calcular se você tem condições de concluir essa obra que você está começando na sua vida, que é ser um cristão. A questão não está no começar, a questão está no encerrar a sua carreira. Começar, muitos começam, encerrar, aí já são poucos. Você pode ter certeza disso. Se você perceber, muitos começam e começam com muita intensidade, mas isso não significa que vai encerrar. É por isso que eu digo para você nessa noite: você calculou ou você tem calculado o preço a ser pago? Assim como essa mulher, pense um pouquinho aí no teu lugar. Aonde é que está esse coração? Aonde é que está esse coração de chamar o teu filho mais velho? E eu fico me imaginando, eu chamando o Isaac. Isaac, vem aqui, filho. E o Isaac vem e eu viro para ele e falo: volte para casa. No caso do Isaac, eu não sei nem se ele ia conseguir chegar em casa com a jangada. Ele é meio desacorçoado, eu acho que ele ia cair pelo meio do caminho. Ai, pai, meu Deus, como é que gira esse negócio? Não, filho, é só balançar. Eu acho que ele ia cair no meio do caminho, mas enfim, deixa isso para lá, né? Deixa para uma outra hora, mas enfim. Eu imagino eu dizendo para o Isaac: filho, volta para casa e avisa a sua mãe que se eu não voltar, hoje eu morri por Cristo. É bonito, não é, irmãos? Na teoria e na prática, você faria isso? Você teria coragem de fazer isso? Porque tudo isso é muito lindo, meu irmão, mas isso tem nome, e o nome é cristianismo. O nome é discipulado. Se você quer ser um discípulo de Jesus, as regras, os pré-requisitos foram colocados aí, ó, nessa tela para você hoje. Não tem a ver com conforto não, meu irmão. Não está dizendo lá, se você gosta de um sofá, se você gosta do conforto, se você gosta de uma boa vida, você é digno de ser meu discípulo. Está escrito isso lá, meu irmão?
E a pergunta inicial é: quanto custa para ser um cristão de verdade? Quanto custa, pastor, para eu ser um cristão de verdade? E a resposta que eu vou te dar é bem curta e direta. A resposta é tudo. Diga tudo. Diga de novo, tudo. Então, para essa pergunta, quanto custa para eu ser um cristão de verdade? A resposta é: custa tudo. Tudo, meu irmão. Tudo. Vai custar a sua popularidade. Vai custar também promoções. Talvez você não vai obter as promoções que você gostaria de obter ao longo da sua vida, no teu trabalho e em tantas áreas da sua vida. Talvez vai custar a disciplina de você bater diariamente no seu corpo, destruindo ele, machucando ele e maltratando ele. E talvez você possa olhar para mim e dizer assim: mas pastor, que absurdo é esse de machucar, maltratar, judiar do meu corpo? Isso, o teu corpo, a tua carne, ela quer te levar para o inferno, porque ela é inclinada para o pecado, e se você não colocá-la no lugar dela, ela te leva para o pecado e para o inferno, meu irmão. Então vai ter que ter custo aí. Pastor, eu queria fazer jejum. Será que daria? Será que seria um bom jejum, pastor? Meia hora todos os dias de manhã? Não sei se para você meia hora de jejum todos os dias de manhã custa alguma coisa. Faz. Mas eu acho, na verdade, que não. Eu não acredito que vai fazer alguma coisa. Nós não estamos dispostos a pagar o preço. Nós queremos algo, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço. Vai custar. Você está sozinho no meio da multidão, porque servir a Cristo é andar sozinho no meio da multidão. Parece que você é incompreendido, parece que as pessoas não entendem o que você está falando, parece que você é um louco. Às vezes eu olho as pessoas me olhando e elas dizendo assim: esse cara é louco, esse cara está viajando, meu Deus, aonde que ele está com a cabeça? A impressão que eu tenho é essa. Vai te custar isso, meu irmão. Vai te custar também estar sozinho com Cristo. Estar sozinho com Cristo. Quando você pega a Bíblia e você vai ver a Bíblia e você vai olhar para a pessoa de Jesus, constantemente os discípulos procuravam pelo Mestre, e o Mestre estava onde? Diga, orando. Orando. Aonde está Jesus? Jesus subiu para o monte. Aonde Jesus está? Jesus está ali orando. Aonde Jesus? Meu irmão, vai custar uma vida com Deus, longe das pessoas. A renúncia. Vamos em tal lugar, vamos passear, vamos fazer tal coisa, vamos para lá, vamos para cá. Vamos, desde que isso não comprometa o teu relacionamento com Deus. Vai custar você andar na direção oposta das pessoas ou do mundo. Ser cristão é andar na direção oposta do mundo, meu irmão. Você vai ser criticado, você vai ser questionado. Pessoas vão se levantar contra você, porque você vai andar na contramão do mundo. Primeiro, no teu ambiente de trabalho. Ser cristão no ambiente de trabalho é um dos lugares onde você vai mais ser me fugiu a palavra, perseguido. Você vai ser mais perseguido, porque você vai querer fazer o certo num ambiente onde as pessoas querem fazer o que, meu irmão? O errado. Você vai querer trabalhar, você vai querer entregar o que tem que ser entregue. Olha, hoje nós temos que entregar essas 100 peças. Tem uma reunião pela manhã, o chefe, o gerente, o diretor, não sei, ele faz uma reunião e fala: olha, hoje nós temos que entregar esse pedido e são 100 peças.
A primeira coisa que você vai ouvir a hora que a reunião acabar é o seguinte: 100 peças? Para ele ficar mais rico e a gente morto de trabalhar aqui? Nós vamos produzir, espera até o final do dia que nós vamos produzir 100 peças. Metade que estava na reunião já vai para o banheiro. Eu estou falando besteira aqui, meu irmão? Não, né? Eu acho que não, porque eu já tive empresa. Eu sei como é que funciona o ambiente. Metade já vai para o banheiro. E você decide sozinho ir até o seu lugar de trabalho e falar: eu não sei quantas eu vou conseguir, mas uma coisa eu sei: hoje eu vou produzir o máximo que eu puder, porque eu estou aqui a troco de um salário e de um contrato que eu assinei com o meu patrão. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou: você vai ter que fazer. Você que assinou o contrato. Mas o salário é ruim, mas você aceitou. Você aceitou a condição imposta. E a hora que as pessoas chegam, o que começa a acontecer? Ai, puxa saco, ai, não sei o que, ai, trouxa, porque você vai se matar de trabalhar, e você vai ver, você vai ganhar a mesma coisa no final do mês, e nós vamos ficar de boa aqui, e vamos ganhar igual a você, tonto. É verdade, talvez aos olhos humanos você seja um tonto, mas uma coisa você precisa entender: aos olhos de Deus, você está praticando uma coisa que Deus valoriza muito, que o nome dela é justiça. Seja justo naquilo que você tem que fazer. Mas nós vivemos diante de uma sociedade dessa, e nós vamos ter que pagar esse preço de andar na contramão do mundo. Sabe, irmãos, como é difícil renunciar por Cristo. Por que você não foi na igreja? Porque eu tinha uma festa. Por que você não foi na igreja? Nossa, trabalhei o dia inteiro, cheguei cansado, sabe? Deitei no sofá, não aguentei, meu Deus do céu. 23 anos de idade, Jesus Cristo. Imagina a hora que tiver com 50. Meu Pai eterno. O que aconteceu que você não foi na igreja hoje? Ai, pastor, eu saí lá fora, deu uma fechada no tempo, pensei que ia chover. Aí vai parar o carro do lado de lá da rua no barro, vai pisar no barro. Aí vai entrar na igreja no barro. Meu irmão, presta bem atenção. Deus fala comigo. Deus fala comigo. Você nunca mais, ouça o que eu estou te dizendo aqui agora. Você nunca mais vai ver o meu carro parado aqui, nessa calçada aqui. Todos os dias quando você procurar meu carro, não importa se eu chegar aqui 3 horas da tarde e tiver tudo vazio ali na frente, meu carro vai estar estacionado lá daquele lado. Porque se eu quero ensinar você, eu vou mostrar para você como que é pisar no barro e como que tem que se pisar no barro por Cristo. E é assim que tem que ser. Mas você é o pastor da igreja. Mas se eu sou o pastor da igreja, eu sou exemplo. Então bota lá no meio do barro. E o meu, se tiver mais buraco ainda, vai até as canelas, que é para entrar mesmo com força. Sabe, meu irmão, escute o que eu estou te dizendo. Jesus morreu na cruz por você. Ele não pensou um minuto sequer se ele estava cansado ou não para carregar aquela cruz e para ser pregado naquela cruz por mim e por você. Mas a impressão que eu tenho é que é um desafio enorme dizer sim para Deus em coisas que não fazem nem sentido. Você pode servir no ministério? Posso. Mas que hora que tem que vir para a igreja? Meio-dia. Você é louco. Tá maluco, pastor? Meio-dia? Pois é. Daí não dá, pastor. Daí não dá. Vai te custar se manter de pé, mesmo que você seja o único na terra, diante de um cenário de um monte de pessoas caídas e corrompidas. É isso que vai te custar. Quando todo mundo está virando as costas para Jesus, você se mantém ali firme, posto diante de Deus, sem sequer mudar de posição. Esse é o preço que eu e você temos que estar prontos para pagar. Mas a impressão que eu tenho, querido,
é que hoje em dia ninguém tem feito esse cálculo. E sabe qual é o meu maior medo? Como um pastor, o meu maior medo como um pastor é que um dia haverá um acerto de contas, e eu e você vamos precisar nos sentar no tribunal diante do justo juiz, e nós vamos precisar prestar conta de nossas obras. Mas a impressão que eu tenho é que essas coisas estão sendo tiradas da nossa mente. Nós estamos sendo apagados, a nossa mente está sendo apagada disso. Mas não pode, meu irmão, você não está entendendo. Quando você não faz o que é para ser feito, mesmo sabendo que dá, você já cometeu um pecado. E quantas vezes nós dizemos não para ficarmos sentados em casa? Quantas vezes nós dizemos não para não fazermos nada? Quantas vezes nós dizemos não para Cristo? Eu pergunto a você, nessa semana, quantas vezes você disse não para Cristo? Quantas vezes? Responde no teu coração, quantas vezes você disse não para Cristo? E você sabe que você poderia dizer sim, mas você disse não, porque você tem argumentos, bons argumentos. Não, Deus, veja, é porque eu estou. Não, Deus, veja, é porque está. Não, Deus, não, meu querido, não tem argumento para isso, ou pelo menos não deveria haver argumentos para isso. E aí eu repito a você, e é por isso que você precisa realmente sentar e analisar todo esse custo na sua vida. E eu quero te alertar uma coisa muito séria e muito importante. Se você, escute bem, se você, como um bom cristão, genuíno, discípulo de Jesus, a sua vida está muito confortável, a sua vida está prazerosa, a sua vida realmente está tranquila. O meu conselho nessa noite para você é: reveja se de fato você é mesmo um cristão. Porque para ser um cristão nessa terra é guerra, meu irmão. É guerra. Você tem um adversário declarado, escrachado, que só tem um objetivo: te levar para o inferno. E ele não vai parar um minuto sequer. Mas você para horas, tranquilo, descansando, enquanto o astuto está lá trabalhando e planejando a destruição da sua vida e da sua família. Meu irmão, infelizmente o diabo não tira férias não, querido. Até porque ele já é um derrotado, ele já é um perdedor e ele já sabe o destino final dele. Mas ele está trabalhando fortemente para me levar e te levar para queimar com ele na eternidade, no fogo do inferno. E não tem como falar sobre isso com flores, entendeu? Não, ele está trabalhando para te levar num lugar morno, quentinho, né? Sabe, irmãos, não é tão prazeroso, mas assim, não, meu filho, é o fogo do inferno mesmo. E não brinque não, porque é sério. Vai te custar sofrer perseguições, amigos vão te abandonar, pessoas vão te ignorar, vão andar longe de você, vão se desviar de você, nem sequer vão te cumprimentar mais. Pessoas que se diziam seus amigos, que até faziam parte da sua vida, do seu convívio. E isso faz parte de escolher ser cristão, faz parte da vida de um cristão. Porque eu volto e repito, nós estamos em guerra. Paz você vai encontrar no céu, na eternidade com Cristo.
É lá que nós vamos encontrar paz. Aqui na terra é guerra. Acredite, é uma batalha após a outra. Você venceu essa, já levanta e se prepara. Bota a figura do boxe de Jesus aí para mim. Glória a Deus, tem aí? É isso aí, gostei dessa figura aí. Essa figura aí é de Deus. Aleluia. É mais ou menos aquela parada ali, ó. Perdão para os irmãos que estão visitando. O pastor é meio louco mesmo, fique em paz. Eu estou até hoje meio, né? Tô ali. Não vai dar certo aí? Não, se não, depois você coloca, amém, glória a Deus. Nós estamos em guerra, irmão. Então você venceu uma batalha, já se prepara para a próxima, porque ele vai se levantar de novo. Mas a impressão que eu tenho é que nós vencemos uma batalha e já viramos as costas e falamos, agora é só deitar e descansar e ficar de boa. Fica de boa, querido. Fica de boa para você ver o que vai acontecer. Vacila para você ver o que vai acontecer. Mas é isso que acontece nas nossas vidas. Você leu a Bíblia essa semana? Ah, então, pastor, sabe? Semana corrida. Você conseguiu orar essa? Tá, entendi. Deu uma jejuadinha aí? Jejuei, pastor. Da cama até o banheiro, aleluia. Pensa, pastor, enquanto eu escovava o dente, ali dentro de mim fervilhava aquele pãozinho, né? E por 3 minutos eu me mantive ali, aleluia. Isso é muito sério, querido. Preste bem atenção nessas palavras aqui, ó. Versículo 26. Olha o peso dessas palavras, né? Lucas 14, 26, sabe? Fica despreocupada com Jesus no box ali. Fica tranquilo, irmão. Relaxa. Mantenha calma aí. Senão daqui a pouco ela fica toda tremendo lá na mesa, irmão. Tá dando um treco lá, né? Não achei, pastor. Meu Deus. Olha isso. Se alguém vem a mim. Olha isso, irmãos. E ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Como é que eu vou traduzir isso aqui? Como é que eu vou florear isso aqui? Como é que eu vou tentar colocar isso de uma forma mais suave? Não tem, meu irmão. É uma decisão que eu e você temos que tomar. É uma razão, não é emoção. Aqui não tem a ver com emoção. Você já imaginou deixar pai, deixar mãe, deixar mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, as suas vontades, os seus desejos, abrir mão de tudo por Cristo? Mas é isso que ele está dizendo aqui. E escute, ele está me colocando e está te colocando contra a parede. Ele não está nos dando nenhum espaço aqui sequer para que eu e você possamos recuar. Não, ele não vai parar. Ele vai continuar dizendo isso o tempo todo. Você quer se relacionar comigo? Você quer ser um discípulo meu? Você quer viver comigo? Então as condições são aquelas. O contrato está ali. Você quer assinar? As cláusulas estão ali. Leia e depois assine. E isso é pesado, eu sei que é pesado. Eu sei o quanto é difícil para nós, muitas vezes, ouvirmos isso. Mas a minha questão nessa noite é: você tem que dar uma resposta para ele. Nós deveríamos dar uma resposta para ele. Ninguém, oh glória, olha lá, isso aí, ó. É isso aí que você tem que entender. Sacou? Pega as luvas de Jesus, irmão, e chama para porrada. Manda vir. Vem, demônio, vem para cima. Meu irmão, você tem o sangue de Jesus ao teu favor. Invoca o sangue de Jesus, querido. Você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. Você tem a sabedoria de Deus do teu lado. Você tem o Rei dos Reis do teu lado. O Senhor dos Senhores do teu lado. Você tem o Alfa e o Ômega do teu lado. O que você está com medo aí, meu irmão? Se levanta. Se posiciona. Que tipo de cristão nós somos?
O que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar daquela mulher? Se você entrar aí hoje, você morre. Valeu, campeão. Deixa eu pegar o meu barquinho e sair de fininho e vou embora daqui. Aleluia. E talvez porque nós estamos aqui na igreja, não, uns até estufariam o peito e falavam: não, pastor, eu entraria e pregaria. Não, eu queria ver você lá. Eu queria ser um mosquitinho para ver você lá. Eu queria estar na borda da canoa para ver você lá. A hora que eu ouvisse essa situação. Irmãos, eu volto e repito, nós não conseguimos deixar o nosso conforto por Jesus. Nós vamos dar a nossa vida por Jesus? Irmão, você pode pegar o seu carro, querido, e dar um pulinho buscar o irmão ali que mora no Quilombinho? Ô pastor, pelo amor de Deus, né, pastor? Ô, lá no Quilombinho, velho. Não podia ser aqui no Europa? Aqui, ó, no Santa Isabel, sei lá. Ô pastor, no Quilombinho. E aí vai falar para mim que vai morrer por Cristo? Ninguém pode se tornar meu discípulo se não entregar tudo o que tem. É o que Jesus está dizendo. E tudo é tudo, meu irmão. Ninguém pode se tornar o meu discípulo se não entregar tudo o que tem. Eu não sei o que isso significa para você, mas para mim tem um significado muito forte. Muito forte. Inclusive eu estava pensando sobre isso hoje, sabe? E Deus, antes de falar com você, Ele sempre fala comigo. Nós precisávamos colocar essa TV aqui no lugar. E normalmente de sábado eu venho para a igreja por volta de 1h. E aí eu já fico junto com o pessoal do som, o pessoal do louvor. E eu vou embora até a hora de sair daqui, 10h, 11h da noite. E a gente fica direto. E nós tínhamos que colocar ainda essa TV. E aí não dava certo. E nós tentando colocar e essa coisa toda, né? E eu falei: meu Deus do céu, né? Puxa vida, Senhor, como é que nós vamos fazer? E eu ali, e aí eu usei dessas palavras, né? Eu falei assim para mim mesmo ali, eu falei: Senhor, tem hora que cansa, sabe? E aí Jesus já me levou a esse texto aqui. E Ele falou: meu filho, cansar? Cara, você estava dentro de um ambiente com o ar-condicionado ligado, velho. Fresquinho, cara. Temperatura controlada. Estava pesado para você, meu filho? Pesado estava para mim, carregando aquela cruz por você. Era mais ou menos isso que Jesus estava falando para mim. Na hora eu já falei: perdão, Senhor, me perdoa. Vamos colocar a televisão. Eu já ganhei o que eu precisava hoje, aleluia. Obrigado, Pai. A verdade é essa, irmãos. Pesado, cansativo. Versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Cara, é pesado. Renunciar tudo o que possui, Senhor. E aqui, querido, escute bem. Muitos de nós podemos pensar, e a maioria já leva para esse lugar, coisas materiais. Não, filho. Não. Tem muita coisa que você possui dentro de você que você precisa renunciar. E não tem a ver com coisas materiais. Existem as coisas materiais? Existem. Mas existem muitas coisas dentro de você que precisam cair e ser renunciadas para que você possa ser um discípulo de Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Aqui a minha versão começa com vocês, né? E o vocês aqui não era para eles só. O vocês aqui é para mim, para eles, para nós, para todo mundo e para quem há de vir também. Vocês foram comprados por alto
preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Foi um alto preço que foi pago por mim e por você. Não foi um preço qualquer, foi um preço de vida. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus ofertou a vida dele por livre e espontânea vontade, para que eu e você pudéssemos ter a salvação eterna. Foi um preço alto ou não foi, meu irmão? E a pergunta hoje é: você valoriza isso? Você corresponde a isso? Qual é a sua dificuldade hoje de entregar? O que te impede hoje de entregar? Uma coisa eu posso garantir a você: a falta de conhecermos a Cristo nos impede de entregarmos o que precisamos a Cristo. Quanto mais você conhecer a Cristo, mais facilidade você tem de entregar as coisas para Cristo. Quanto menos você conhece de Cristo, muito mais dificuldade você tem para entregar as coisas para Cristo. Talvez o que impede você hoje de entregar tudo seja a falta de conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E se você não conhecê-lo, você sempre vai viver nesse movimento cristão, nessa onda espiritual religiosa que está acontecendo, para onde todos estão indo. Lembra que eu preguei há tempos atrás aqui, daquele jovem com apenas um lençol? Quando ele viu a multidão caminhando na direção de Jesus, o que ele fez? Ele já logo se juntou à multidão e foi caminhando. Mas a cobertura dele era tão fraca que o primeiro confronto que ele sofreu, ele fez o quê? Ele deixou o lençol e saiu correndo. E é isso que acontece com aqueles que não conhecem a Jesus. A primeira dificuldade, o primeiro problema que aparece, eles simplesmente abandonam e saem correndo. Agora olha o que a palavra de Deus, e eu estou encerrando, olha o que a palavra de Deus em Lucas 14, ainda 34 e 35 diz: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo, é jogado fora. Veja, queridos, eu e você, nós somos o sal, nós somos sal, meu irmão, e nós fomos chamados por Deus para temperarmos essa terra, e nós jamais, como sal, podemos perder o nosso sabor. Nós temos que fazer a diferença aonde nós estamos. Você, cristão, tem que fazer a diferença aonde você está, e não importa aonde você está, o lugar que você está, o ambiente que você está, ali você tem que fazer a diferença, independente se é hostil ou não. Você é sal, e o sal, aonde ele é colocado, é temperado. Então, se você é sal, você tem que temperar aonde você está. Jamais nós podemos perder o sabor. Agora, se você não faz a diferença onde você está, você corre o risco de estar perdendo o teu sabor. Se você não faz diferença na igreja, se você não faz diferença na tua família, se você não faz diferença no ambiente do colégio, se você não faz diferença no ambiente de trabalho, se você não faz diferença na cidade, no ambiente onde você convive, você corre o risco de estar perdendo o seu sabor. E acredite, querido, muitas igrejas estão com muitos crentes
que já não temperam mais nada. Eles estão preocupados só com uma coisa: com a sua própria vida. Ganhar bem, conquistar bens, realizar sonhos, ter a salvação eterna, viver uma vida em paz e tranquila, cuidar da vida espiritual, porque hoje em dia é moda também. Você cuida da tua vida espiritual? Não sei se alguém já ouviu isso. Alguém já ouviu isso? Você tem que cuidar, você precisa cuidar da tua vida espiritual. E como é que eu faço isso? É só você ir para uma igreja. Então tem muita gente cuidando da vida espiritual. Tem muita gente realmente ali ocupando o assento, associados a um grande movimento, associados a um clube. Vamos na igreja, congregamos, aí depois que a gente congrega, a gente sai, come uma pizza, tem um tempo de comunhão, glória a Deus, aleluia, nos divertimos, e a semana que vem nós nos encontramos de novo nesse lugar e vamos tocando a nossa vida. No ano de 2007, eu tomei uma decisão na minha vida. E eu cheguei para a liderança da igreja e eu falei para a liderança da igreja: o que eu vou fazer? Presta bem atenção, olha que pergunta capciosa. O que eu vou fazer com tudo que eu estou aprendendo da Bíblia? Porque se tem uma coisa que eu aprendi aqui é Bíblia. Escola dominical, e palavra, e ensinamento, e tudo. A pergunta agora minha é: e o que eu vou fazer com tudo isso que eu estou aprendendo? Ir para o céu com isso tudo? E a partir dali, da resposta que eu tive, eu tomei uma decisão. Eu falei: não, se eu aprendi e eu conheci, eu preciso sair pelo mundo espalhando isso. Eu preciso espalhar isso. E eu louvo a Deus, porque Deus nos levou para um lugar onde nós pudemos espalhar para muitas e muitas vidas isso. Então não é um clube. Igreja não é clube, irmão. Igreja é um lugar onde você recarrega a sua bateria para sair para o mundo e fazer a diferença, temperando todo e qualquer lugar. Aqui você enche o saco de sal e derrama ele ao longo da semana lá fora, temperando em tudo quanto é lugar. E você volta na quarta e recarrega, e volta no sábado e recarrega mais um pouco, e vai de novo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Ministério de louvor, por favor. Essas palavras hoje, elas mexeram comigo. Na hora que eu li esse versículo, essas palavras mexeram comigo, irmãos. Olha o que esse homem está dizendo: porque para mim viver é Cristo, e o morrer é lucro. Quem em sã consciência diz isso? Ele está dizendo ali exatamente isso. Esse era um discípulo de Jesus. Esse era um discípulo de Jesus, porque ele abandonou tudo, ele deixou tudo, todas as coisas, ele largou tudo e ele foi viver para Cristo. E é por isso que ele diz: para mim, não é para vocês, é para mim, viver é Cristo. E eu pergunto para você hoje: viver para você hoje é Cristo? Irmãos, nós saímos de reuniões, muitas vezes da mesma forma que nós entramos, e eu oro a Deus constantemente para encontrar pessoas aqui no culto, na igreja, após o culto, encostada no canto, chorando, em prantos, em crise, com elas mesmas,
brigando com elas mesmas, de frente do espelho, dizendo: eu não sou um cristão, pastor, eu não sou um cristão. Porque se ser cristão é aquilo que o Senhor leu, eu não consigo. Mas talvez, para nós satisfazermos a nossa alma e nos acalmarmos, nós dizemos: não é bem assim, não, também não é assim. O pastor, ele é muito rigoroso, o pastor é muito radical. Radical aonde, meu irmão? Aonde eu sou radical? Uma multidão estava seguindo Jesus. Uma multidão estava seguindo Jesus. Ele não estava seguindo eu, não. Jesus olha para aquela multidão e fala: para aí. Quem não deixa pai, quem não deixa mãe, quem não deixa tio, tia, filho, filha, irmão, irmã e a própria vida, não é digno de caminhar comigo. O que é isso, meu irmão? Se Jesus pregasse essa pregação aqui hoje, isso é ser radical. E nós precisamos refletir sobre isso. A impressão que eu tenho é que nós saímos da igreja e não entendemos o que ouvimos, quando nós deveríamos sair da igreja brigando conosco, em atrito conosco. Eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom marido, eu não sou uma boa esposa, eu não sou um bom crente. Eu não tenho honrado meu patrão, eu engano meu patrão. Eu não tenho coragem de nada, eu não troco nada por Cristo. E talvez você esteja me ouvindo aqui hoje, e sabe por que você não está no ministério? Porque custa para você estar no ministério, e você não quer pagar o preço. Mas lembre, Jesus pagou o preço por você, pela sua alma, na cruz do Calvário. E eu não mudarei a minha pregação por nada nessa terra. Porque eu sei que se eu estivesse aqui falando de outros assuntos, nós íamos ter um problema aqui. E o problema chama-se: vamos ter que achar outro salão, porque ia abarrotar de gente. Porque o que a sociedade quer ouvir é aquilo que alimenta o ego dela, não aquilo que confronta ela com a verdade. Chega de alimentar o teu ego, meu irmão. Sua carne quer te levar para o inferno. Sua carne quer te colocar sentado no sofá, assistindo televisão. E se você não se levantar contra ela, ela te leva para o inferno. Se você não colocar sua carne no lugar, um dia você vai sentar com ele. Assim como aquela parábola dos talentos. A um foi dado 10, a outro foi dado 5, e a outro foi dado 1. Ele voltou ou não voltou? E ele disse: servo bom e fiel. Ao outro: servo bom e fiel. E aquele que enterrou o talento, ele disse: servo mau e negligente, e até o que você tem vai ser tirado de você. Você quer esperar esse dia? Você pode, você tem o direito, a escolha é sua. Mas uma coisa eu preciso que você entenda: quando esse dia chegar, não haverá mais chance e nem oportunidade. A chance e a oportunidade é hoje, é agora, é já. Ou você toma uma decisão, ou você corre o risco de perdê-la. Jesus não procura religiosos. Jesus anda longe de religiosos. Ele procura discípulos. E se você quer ser um discípulo dele, o contrato está colocado diante de você no Evangelho de Lucas. Leia e assine. Não com emoção, mas com razão, com uma decisão que precisa ser tomada. Feche os teus olhos.
E eu peço a você, enquanto o ministério de louvor vai ministrar essa canção,